Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra na Epístola Universal do apóstolo João, em 1 de João. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15 em diante. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, toda a concupiscência do mundo, toda a vaidade da vida do mundo que Deus não aprova, toda a diversão mundana. Isso quando se fala as coisas do mundo, são essas diversões mundanas da carne que alegra a carne e que leva a carne para os prazeres dela, sensualidade, a nudez, a sensualidade, tudo aquilo que não convém, abraçar, se aproximar, essas coisas que causam o desejo, aquela jactância carnal. Então tome muito cuidado que muitas coisas sobre a terra que a carne gosta a ficar contando piadas, dizendo palavrões, concupiscências da carne que são desagradáveis a Deus, são as coisas do mundo. Então quem tem o Espírito de Deus, ele sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, o que convém e o que não convém. Então busque pela guia de Deus, pela revelação, pelo Espírito Santo de Deus, porque todas as coisas boas nós sentimos bem, não nos sentimos acusados na nossa alma, na nossa vida, mas aquilo que desce, que parte para o abismo é o adultério, a fornicação, a traição, coisas que não convêm, são coisas da carne. E por que a carne cobiça contra o Espírito? Porque a carne não herdará o reino de Deus, está escrito na palavra. A carne veio do pó e para o pó voltará. Então temos que tomar muito cuidado com o egoísmo, com a soberba da vida, o orgulho, contra a grandeza da carne. Porque para servir a Deus temos que ser humilde e manso, como o Senhor Jesus, humilde e manso, glória a Deus, aleluia. O nosso coração tem que estar voltado e clamando a Deus e pedindo para nos livrar de todo mal e de todo pecado. Glória a Deus. Então não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando o Senhor Jesus foi tentado, uma das tentações da oferta do maligno foi oferecer para o Senhor Jesus todos os reinos do mundo. Ele diz, tudo isso te darei. Ele mostrou numa visão todos os reinos do mundo para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, se prostrado o Senhor Jesus adorasse o diabo. Então o diabo ofereceu toda a glória deste mundo. Então temos que tomar muito cuidado e estar separado do mundo, das coisas pecaminosas que Deus não se agrada. Glória a Deus. É fácil perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. Glória, o que é de Deus edifica, o que é de Deus traz sabedoria da palavra, espiritual, traz virtude, e o que é do mundo traz contenda, discussões, traz lutas, traz dor, traz sofrimento, traz angústia, traz arrependimento. A pessoa que vive nesta terra temendo a Deus, ele todos os dias pede perdão a Deus, porque estamos no mundo batalhando contra a carne, contra aquilo que o mundo oferece. E se você, sendo alistado pela palavra de Deus, Deus vai te revestir de forças e com a armadura de Deus.
a armadura celestial para atravessar este campo de batalha que é o mundo e tudo que ele oferece que desagrada a Deus, porquanto é agradável para a carne. A carne tem uma inclinação natural para todas essas coisas que o mundo oferece. A carne quer grandeza, quer ser bajulada, a carne quer ser líder, liderar as pessoas, a carne quer ser reconhecida, a carne quer ficar famosa, quer fama, quer respeito das pessoas, submissão das pessoas abaixo dela. A carne almeja todas estas coisas, mas aquele que vem se apegar e se submeter à palavra de Deus, a essa nós temos que nos submeter, nos baixar, dobrar o nosso joelho diante do Senhor Jesus Cristo, na presença dele, espiritual, porque quando o invocamos, ele está atento ao nosso clamor e com reverência nos prostramos diante dele. Glória a Deus, porquanto está escrito que em nome do Senhor Jesus todo joelho se dobrará, no céu e na terra. Glória a Deus, porque lhe foi dado todo o poder. O Senhor Jesus disse, após ser ressuscitado, para os seus apóstolos e discípulos, disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus, aleluia. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então temos que separar, observar e tomar muito cuidado. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, tudo isso é vaidade. Vaidade é tudo aquilo que começa e termina, que é passageiro. Glória a Deus, aleluia. E todo esse desejo, esta jactância, ele cessará. As pessoas vão se envelhecendo, o tempo vai passando, vai amadurecendo a sua mente. Alguns amadurecem, outros não. Mas o corpo já não vai ter condições mais para aquela correria desenfreada, para a busca dos prazeres carnais que são pecaminosos. Então tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Ser anticristo, anti, significa ser contra, combater contra. Anticristo, a pessoa é contra Cristo. Ele não diz que ele é contra Cristo, mas ele anda contrário aos ensinamentos de Cristo. Ele, por exemplo, o Senhor Jesus é digno de toda aceitação, de toda honra e de toda glória. Glória a Deus. E o Senhor Jesus é o centro da palavra de Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O Senhor Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Deus entregou nas mãos do Filho todo o poder no céu e na terra. E é o único que perdoa os pecados da humanidade. O Senhor Jesus é a porta da salvação. Aquele que não entrar por ele estará em outro caminho, estará entrando por outra porta. E muitos se têm feito anticristo, como se está escrito aqui, versículo 18 do capítulo 2 de 1 João. E essas pessoas, quem são esses? São aqueles que contrariam a palavra de Deus. Se a palavra diz que só em Jesus há salvação, que é dado o poder para ele, as pessoas vão buscar em outros nomes, vão buscar a sua crença, a sua fé em outros nomes, de pessoas humanas que viveram sobre essa terra,
mas que não tem o poder para a salvação e nem de levar para a salvação, porque pai não salva filho, filho não salva pai, em outro nome não há como ser salvo, a não ser no nome do Senhor Jesus. Então, tome muito cuidado com esse negócio de sou devoto desse ou sou devoto daquele, eu busco as minhas súplicas para esse, o outro busca para o outro. Se não for em Jesus Cristo, não tem valor algum. Talvez no momento você sinta uma certa satisfação, mas não tem o respaldo da palavra de Deus. Não tem, porque o que vai permanecer no final, o que vai decidir sobre a sua vida, por qual porta, por onde você estará e entrará, é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É ela que nos guia para Jesus Cristo. Filhinhos, é já a última hora e como ouvistes que vem o anticristo, aquele que é contrário, que não se firma em Jesus Cristo, mas no seu coração ainda inconscientemente combate contra a palavra, contra Cristo. Ele desaprova, ele resiste aos ensinamentos da palavra e ainda acha que está servindo a Deus, porque a palavra de Deus custou sangue e sofrimento do Filho de Deus que deixou a glória do Pai e veio a este mundo passar por todo esse sofrimento que passou, sendo pregado numa cruz, sofrendo dor, angústia, aflição, sede. Foi terrível o sofrimento do Senhor. As palavras não conseguem descrever todo aquele sofrimento. Mas seja um cristão verdadeiro, seja um filho de Deus, adotado por Jesus Cristo, porque sem ele não há salvação e não há necessidade de você invocar outro nome para te levar a Cristo, de maneira nenhuma. A palavra já está chegando até você, o convite da salvação. Basta crer que Jesus Cristo é o enviado de Deus para salvar e ser batizado. Em nome do Senhor Jesus, ser batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para perdão dos pecados, para indagação de uma nova vida para servir a Deus, para ressuscitar em Cristo pelo batismo, pela fé, pelo batismo, ressuscitar e viver em novidade de vida, uma vida diferente daquela que a pessoa vivia. Se embriagava, não se embriaga mais, se praticava coisas escusas que não pode ser contada, não vai praticar mais, e assim por diante. Se falava palavrão, se contava piadas, dessas piadas que um pai não pode falar perto de uma criança, de um filho, não fala mais, mas vai contar as obras que Deus fez e que Deus faz. Quando se reunir, vão falar daquilo que é de Deus e não vão ficar aí falando sobre as coisas dessa vida, sobre competições, sobre lutas. Essas competições já é uma inclinação da carne para a competição, para derrotar o próximo. Mas o Senhor Jesus não ensinou isso. Ele ensinou para ajudar o próximo. Nem em brincadeira você deve querer denegrir, derrubar, humilhar o seu próximo, mas buscar ajudar, pegar nos braços, ajudar, encostar o seu ombro e ajudar a levar a carga uns dos outros, fortalecendo com conselhos, fortalecendo com ânimo e falando daquilo que é de Deus. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Então, para quem ele estava falando aqui, já eram pessoas convertidas e que serviam a Deus e dizendo, e vós tendes a unção do Santo. Aquele que serve a Deus e obedece à palavra de Deus,
recebe a unção do Santo, a unção do Senhor Jesus Cristo para viver na santificação. E certo é que todos cometemos falhas e somos imperfeitos diante de Deus, mas o Senhor, por Jesus Cristo, quando pedimos a misericórdia e o perdão, o Senhor nos limpa, o Senhor nos purifica, o Senhor a cada dia nos alimenta, nos reveste novamente, o Senhor perdoa. Portanto, aquele que falha e falhou, se dobre o seu joelho diante de Deus, em nome do Senhor Jesus, peça perdão a Deus, peça misericórdia, porque se acusou do erro, já é uma grande coisa. Confesse a Deus os seus pecados, que poderoso é Deus para te limpar, te renovar, te restaurar diante dele. Então não se esqueça, o perdão é bíblico, o perdão, quando você ora a oração do Pai Nosso que estás no céu, a pessoa pede, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aquele que nos tem ofendido. Então, quando nós dissemos isso, porque é uma contrapartida, se você também perdoar aqueles que te ofenderam, saiba que o Senhor também te perdoará quando você pedir o perdão. Mas para isso tem que ter o arrependimento, tem que ter no coração o sentimento de confessar, contar para Deus o que você fez, que o Senhor é poderoso para te restaurar, te limpar. Glória a Deus, aleluia. Somos como um vaso de barro nas mãos de Deus, na mão do oleiro, que nos forma do barro. Nós temos este templo, este corpo, que é um vaso de barro diante nas mãos de Deus, mas a essência, o que é colocado dentro de nós, é um tesouro inigualável. A essência é de Deus, é da virtude, é do Espírito Santo de Deus, é da palavra de Deus que temos que encher este vaso, e não das sujeiras deste mundo, das coisas que não convêm. Então, encha o seu vaso daquilo que é de Deus. Através da oração, da comunhão, você está enchendo o seu vaso de um grande tesouro, que são as virtudes de Deus, a palavra de Deus, os conselhos de Deus, de Jesus Cristo. Não há necessidade de você pegar nenhum atalho, não existe atalho. Somente em Jesus Cristo há salvação, porque está escrito na palavra de Deus, pode procurar aí, que há somente um intercessor, um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Somente nele há salvação. Então não se esqueça, há somente um intercessor e somente um mediador entre Deus e os homens. E o Senhor Jesus disse também, tudo quanto pedirde ao Pai, em meu nome eu vos concederei. Então, o Pai se agradou e deixou tudo nas mãos do Filho. Glória a Deus, porque ele disse, eu e o Pai somos um. Ou seja, eles concordam, são perfeitos em unidade. Eles concordaram e concordam e eternamente serão concordados um com o outro. Glória a Deus, naquilo que é de Deus é do Filho, e aquilo que é do Filho é do Pai. Glória a Deus. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então conheça a verdade, venha para a verdade e a verdade vos libertará. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o ungido, Cristo, o ungido, o Salvador? Esse é o mentiroso. Então, seja verdadeiro, confesse, venha para a verdade. Jesus Cristo é a verdade. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, seja cristão verdadeiro, não seja anticristo. Não vai deixando o Cristo de lado, não, que não vai dar em lugar nenhum isso aí. Busque diretamente o Senhor Jesus. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai.
Então, vamos ficar com essa palavra, leia novamente e receba a unção do Senhor, do Santo. Deus seja louvado. Amém.